Pai bondoso, nós queremos expressar a Ti a nossa gratidão por todo o bem, por toda a bondade do Senhor dispensado sobre as nossas vidas. Gratos somos, ó Deus, porque a Tua misericórdia tem sido abundante sobre nós. A Tua maravilhosa graça tem sido sobre as nossas vidas, derramadas abundantemente. E nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus muito bondoso. Certo que nós somos pecadores, suplicamos que o Senhor perdoe as nossas transgressões. Lave-nos com o sangue de Cristo Jesus, nos purifique de todo o pecado. E com o coração limpo, possamos, ó Deus, conduzidos pelo Teu Santo Espírito, aprendermos a Tua palavra. E que ao ouvir a Tua palavra, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, possamos render graças ao Senhor, dar toda a honra, glória, louvor ao Senhor nosso Deus. Seja com Teus filhos, rogamos para que o Teu Santo Espírito nos ensine nessa noite, no nome bendito de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meus amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4. Dessa feita, nós estaremos meditando do versículo 1 ao versículo de número 8. Hoje nós temos como proposta falarmos um pouquinho acerca de salvação, fé e obras. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4. Do versículo 1 ao versículo de número 8, a palavra do Senhor assim nos diz: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Que o Senhor nos abençoe grandemente no estudo da sua palavra nessa noite. No estudo anterior, nós tínhamos aprendido a respeito da justificação mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Apenas a título de, apenas para que possamos relembrar o que nós já estudamos. No capítulo de número 3, do versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E o apóstolo Paulo vai demonstrar claramente que tanto judeus quanto gentios, eles foram reprovados. Eles pecaram, eles carecem da graça, da misericórdia do Senhor. Paulo vai chegar a essa conclusão no versículo de número 9, no capítulo 3, quando ele diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o apóstolo Paulo está deixando bem claro a seguinte afirmativa: todos pecaram. Se pegássemos toda a raça humana e colocássemos diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal de Deus para ser julgado, a sentença seria clara: todos pecaram, todos estão condenados. Pelo que vimos até agora, seria impossível o homem satisfazer a justiça de Deus pelos seus próprios atos, pelos seus próprios méritos.
Mas há uma boa notícia sendo anunciada a partir do versículo de número 21, do capítulo 3. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, em resumo, nós aprendemos que todos pecaram, nós aprendemos que Deus oferece por graça a sua justiça, é Deus mesmo que dá o passo para prover a reconciliação, é Deus que paga o preço para que ele seja propiciado a nós, é Ele que por graça vai nos justificar, Ele que por graça vai prover para nós a redenção e a propiciação. Tudo isso nós tomamos posse por meio da fé. A fé, então, pelo que temos aprendido até então, é um instrumento ao qual nós acessamos as bênçãos que Cristo conquistou. De certa forma, nós não temos mérito nenhum. É isso que Paulo está deixando bem claro. Os nossos méritos, as nossas ações, as nossas obras seriam consideradas tão somente como trapos imundos diante de Deus. Seria impossível sermos justificados pelas nossas próprias obras. Então, aquilo que era impossível para nós, Deus fez. Uma vez que foi impossível ao homem cumprir e dar uma satisfação coerente à justiça de Deus, aquilo que era impossível para os homens, Jesus, Deus, homem, fez por nós, obedecendo em todas as coisas ao Pai, até a morte e morte de cruz. Agora, nós podemos, por meio da fé, acessar essa graça tão maravilhosa. Nós podemos ser salvos pelos méritos de Cristo Jesus. Do versículo 29 ao versículo 31, o apóstolo Paulo deixa bem claro que é Deus quem é o justificador. Se você acompanhar a leitura aí, a partir do versículo 30, do capítulo 3, nos diz assim: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz, e ele mesmo responde: não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Nós já temos aprendido nos estudos anteriores que o apóstolo Paulo ele não está aqui com o propósito de invalidar a lei de Deus. Pelo contrário, ele enxerga a lei pela ótica do evangelho. Ou seja, é por isso que ele diz aqui que ele não está anulando a lei, ele está confirmando a lei por meio da fé, por meio do evangelho. Porque a lei veio com esse propósito, para deixar bem claro que todos nós somos transgressores. Só pode haver essa sentença, todos pecaram, porque havia uma lei, a lei de Deus. Nós já aprendemos lá no capítulo de número 1, que primariamente essa lei de Deus foi implantada no nosso coração. E além disso, Deus deu a sua lei, Deus deu os mandamentos, para que ficasse bem claro que todos nós somos transgressores. É por isso que no versículo 19 do capítulo de número 3, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pensando sobre essa temática, justificação, pensando a respeito de fé e de obras, nós precisamos sempre ter em mente, assim, de uma forma muito clara, o que é essa justificação. Todas as vezes que nós falamos justificação, nós precisamos lembrar que a justificação é um ato declaratório de Deus, ao qual Deus declara o pecador justo,
não por meio da fé ou das obras. Aliás, Deus declara o pecador justo não em razão das obras desse pecador. Deus declara ele justo, uma vez que ele se apossou das obras, dos méritos, do sacrifício de Jesus Cristo. Então, justificação é isso. Deus nos declara justo, e essa justiça nunca é uma justiça inerente do homem. É uma justiça que é colocada na nossa conta. Sempre é a justiça de Cristo, que Cristo conquistou por nós, e que nós temos acesso por meio da fé. Pensemos agora na seguinte pergunta, que Paulo vai fazer no versículo 27. Onde, pois, a jactância? Jactância aqui é o se gabar, é o orgulho, né? Capítulo 3, versículo 27, o apóstolo Paulo diz: onde, pois, a jactância? Foi de todo excluído, por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. A razão é de que, uma vez que a nossa justificação é somente pela fé, sem nenhum mérito nosso ou esforços das nossas obras, não há nenhum lugar para que o homem possa se vangloriar, ostentar, a não ser unicamente em Cristo. O homem, então, não pode se gabar diante de Deus, dizendo o seguinte: olha, eu mereço ser salvo porque em mim há méritos para isso. Olha as minhas obras, olha as minhas ações. É impossível. Então, o homem não tem do que se gabar, porque o homem é justificado mediante a fé em Cristo Jesus, jamais por meio das suas obras. Em alguns momentos, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo, ele é acusado injustamente de fazer pouco caso à lei mosaica, de ser alguém contrário à lei. É o que nós já aprendemos isso lá no capítulo 3, no versículo 8. O apóstolo Paulo estava sendo acusado pelos judeus de ser contrário à lei, de desprezar a lei mosaica. E lembremos que, dentro desse contexto judaizante, né, a lei de Moisés era tudo para o povo. E porque muitas vezes Paulo enfatizava muito o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a graça que nos é concedida por meio desse evangelho, alguns acusavam indevidamente o apóstolo Paulo dele estar desprezando a lei mosaica. E exatamente por isso, para deixar bem claro a sua tese, né, que o homem será justificado mediante a fé em Cristo Jesus, para deixar bem claro isso, sem que ele desse uma ideia de que ele está invalidando a lei, porque não é isso que o apóstolo Paulo faz, no capítulo de número 4 em diante, ele vai trazer um exemplo muito conhecido do povo. Olha só como que o apóstolo Paulo vai lidar com isso, para deixar bem claro o lugar das obras e o lugar da lei dentro desse processo de salvação. Ele diz o seguinte: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ele está fazendo uma pergunta, né? Mas por que ele cita Abraão? Havia dois grandes ícones para os judeus. Abraão, ao qual eles consideravam o pai da fé, né? Algo que era sinônimo de orgulho para um judeu, era dizer o seguinte: olha, nós somos filhos de Abraão. Nós aprendemos isso nos primeiros estudos nessa epístola, né? O quanto os judeus se gabavam disso, de serem descendentes, filhos de Abraão. Porque isso significava, se eles eram filhos de Abraão, eles tinham direito às promessas, eles estavam num pacto com o seu Deus. Mas havia um outro ícone também muito importante dentro da religião judaica, que era Moisés, né? Porque de Moisés veio a lei ao qual o povo se gabava, se vangloriava em ser cumpridores da lei. Mas a gente já aprendeu que eles não cumpriam assim a lei do jeito que eles pensavam. Então nós temos dois ícones para os judeus, no que diz respeito à religião: Abraão e Moisés.
Abraão, por causa do pacto que Deus havia feito com Abraão, né, e toda a sua posteridade, toda a sua descendência. E nós temos também Moisés, por causa da lei que Deus deu a Moisés para que o povo fosse conduzido. E o apóstolo Paulo vai citar aqui, então, Abraão. O que o apóstolo Paulo está querendo fazer? Ele está querendo pegar um exemplo bem conhecido para deixar bem claro esse ensinamento acerca da salvação, a respeito da justificação pela fé e não por meio das obras. Mas para que a gente possa entender aquilo que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, nesses 8 versículos do capítulo de número 4, eu quero convidá-lo para que a gente possa relembrar uma história, que está lá em Gênesis, no capítulo de número 15. Deixa marcadinho na sua Bíblia, e vamos abrir lá em Gênesis, no capítulo de número 15. Gênesis, no capítulo de número 15. Nós vemos lá em Romanos 4 que o apóstolo Paulo está fazendo uso, né, de algo que aconteceu muito significativo para o povo judeu, para o povo hebreu. Gênesis, no capítulo de número 15, nos diz assim: depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Olha o versículo de número 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. Então, o que nós vemos aqui, se pensarmos um pouquinho na história de Abrão, nós temos lá em Gênesis, no capítulo de número 12, quando Deus tira Abrão do meio da sua parentela, ordena para que ele pudesse ir para uma terra ao qual o Senhor haveria de mostrar.
Deus vai dar a ordem a ele, dizendo o seguinte: olha, você vai para essa terra, e chegando lá, você precisa ser uma bênção, né? Deus está fazendo promessas ali. E o tempo passa, de Gênesis 15, de Gênesis 12 até Gênesis no capítulo número 15, muito tempo passa. E Abraão está aí aguardando o cumprimento das promessas do Senhor. Só que Abraão não tinha filhos. Abraão não tinha filhos. O único herdeiro, segundo o costume, né, do Antigo Oriente, seria o seu mordomo, nascido em sua casa. Esse herdaria toda a riqueza, todo o patrimônio de Abraão. Agora, olha só o que Deus vai ofertar a Abraão. Olha a promessa de Deus. Nesse contexto aqui, Abraão é uma pessoa muito rica, muito próspera. É por isso que ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se contínuo, sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O que o Senhor vai me dar? Porque o Senhor havia falado para ele no versículo 1, que seria grande o galardão dele, né? Ou seja, vai ser grande a sua recompensa, Abraão. Mas o que Deus poderia dar a um homem que já é rico, que tem muitas posses? Então, a promessa de Deus aqui é em relação à descendência. Deus daria um filho. Deus cumpriria a sua promessa feita lá em Gênesis, no capítulo número 12, que é, mais uma vez, ratificada aqui. A gente olhar, não havia nada maior aqui no qual Deus pudesse jurar, né, que iria fazer, ia cumprir a sua promessa. Então, Deus vai jurar por ele mesmo. Essa questão do sacrifício que é consumido aqui, Deus passando entre as partes, é Deus dizendo o seguinte: olha, eu cumprirei aquilo que eu vou prometer. Aquilo que eu estou te prometendo, dentro do meu contexto da aliança aqui, eu vou cumprir. E exatamente tudo que Deus prometeu a Abraão se cumpriu. Mas lembre-se o seguinte: como foi que Abraão tomou posse dessa bênção? O versículo de número 6 diz o seguinte: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado. Lembra-se que a gente está falando muito sobre essa justiça que é imputado, creditado, né, ao pecador? Paulo está usando isso em Romanos, no capítulo número 4, no capítulo número 3. Então, Abraão, ele creu na promessa. A gente for continuar pensando na história de Abraão, a gente vai ver que depois que o filho da promessa nasce, Isaque, Deus vai colocar Abraão à prova. Deus vai dizer o seguinte: olha, você vai subir ao monte, né, e chegando lá, a prova de fé para Abraão era que Abraão pudesse sacrificar o seu filho. E a gente vê claramente, lembrando da história, que Abraão realmente ia fazer isso, sacrificar o seu filho. E o anjo então bradou, Deus proveu o cordeiro para o sacrifício, a fé desse homem foi testada. Todavia, Abraão foi justificado não por causa desse ato, porque isso vai acontecer depois. Abraão é justificado no momento em que ele creu, no momento em que ele colocou a sua fé na promessa de Deus. Desse momento em diante, ele já é uma pessoa justificada. Mas a pergunta é: por que o apóstolo Paulo, voltando lá agora em Romanos, capítulo número 4, por que o apóstolo Paulo está usando aqui o exemplo de Abraão para os seus ouvintes? É para que eles pudessem entender que a justificação se dá por meio da fé, não por meio das obras. Olha só o que ele vai nos dizer no versículo de número 2, do capítulo 4 de Romanos. Porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar. Mas a pergunta é: Abraão foi justificado por obras? Pelo que nós vimos, não. Ele foi justificado no momento em que ele creu na promessa de Deus. E aqui diz assim: porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Sabe por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Se nem Abraão, que é considerado o amigo de Deus, o pai da fé,
Se nem Abraão pôde se gloriar diante de Deus, de ser justificado, né, por obras, quanto mais nós, quanto mais os ouvintes de Paulo, quanto mais o povo judeu. Nem ele pôde se gloriar, nem Abraão pôde se gloriar disso, porque a justificação dele aconteceu no momento em que ele creu. E essa crença é por meio da fé. Ele teve fé na promessa. E ali era necessário muita fé, né, irmãos? Abraão já era de uma idade muito avançada, ele e a sua esposa. Aparentemente, o único herdeiro que ele teria seria o céu, o mordomo da sua casa. E Deus vai prometer a ele uma descendência numerosa. Olha, Abraão, conte as estrelas do céu. Você pode contar? Não pode. Assim também seria a descendência que Deus estava prometendo. Abraão poderia ter muitas dúvidas em relação àquele que está prometendo, em relação ao cumprimento dessas promessas, mas ele creu. E isso foi creditado para ele em termos de justiça. Versículo 3 nos diz assim, pois que diz a Escritura? Uma pergunta. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Olha outro exemplo que o apóstolo Paulo está utilizando aqui. Imagine que você é um trabalhador, né? Você tem a sua profissão, você trabalha o mês todo. Quando você recebe o seu salário, isso é um favor que o seu patrão está fazendo ou é uma dívida dele com você? É uma dívida, não é? Você trabalhou, então, quando você recebe o seu salário, isso é mérito seu. Mas no que diz respeito à salvação, não é assim. Porque ninguém trabalhou. Quem trabalhou foi Deus. Salvação do começo ao fim é obra de Deus. É Deus que nos dá a fé necessária para que possamos tomar posse, né, dessa graça maravilhosa. Nós não trabalhamos. É por isso que Deus não está numa categoria de ser o nosso devedor. Deus não nos deve coisa alguma. Deus também não devia coisa alguma a Abraão. Foi Deus que o tirou do meio da sua parentela. Foi Deus que fez a promessa. É Deus que fez todas as coisas. A única coisa que era necessário Abraão fazer era fé naquele que estava prometendo. E isso foi imputado por justiça. Então, no que diz respeito à salvação, irmãos, nós não trabalhamos. Não é mérito nosso. É isso que o apóstolo Paulo está deixando bem claro, porque no capítulo 3 ele está dizendo que quem é o justificador? Deus. Deus que é o justificador. É Ele que paga o preço. O preço da redenção é o sacrifício do Filho. Quem paga a oferta da propiciação é o próprio Deus. Quem envia todos os esforços para prover a redenção para o seu povo é o próprio Deus. Em nada o homem trabalhou, o homem não tem obras, não tem méritos para que ele pudesse ser salvo. O que a gente precisa ponderar ainda dentro disso aqui é compreendermos, irmãos, que a salvação no Antigo Testamento se dava da mesma maneira, ou se deu da mesma forma que ocorre no Novo Testamento. Hoje tem algumas pessoas transmitem a seguinte ideia, ó, olha, no Antigo Testamento é só lei, não tinha graça. Olha, agora no Novo Testamento não temos lei e só graça. Não, meus queridos. Quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente vê graça de Deus. Quando Abraão foi justificado, foi de algum outro meio que não fosse a graça de Deus? Foi pela graça. A grande diferença da maneira como os nossos irmãos foram salvos no Antigo Testamento e a maneira como nós somos salvos hoje, é a direção para a qual nós olhamos. Quando Abraão creu, ele vai olhar para a promessa que está diante dele ou para algo que já aconteceu? Ele está olhando para a promessa
ao que vai se cumprir ainda. E para isso é necessário fé. A fé estava presente lá. A graça estava presente na antiga aliança. E nós, quando somos salvos hoje, nós somos convidados a olhar para qual promessa? A que ainda vai se cumprir ou uma promessa que já se cumpriu? Nós somos diferentes. Nós olhamos para trás. A promessa que já se cumpriu, porque Cristo já veio. Todos na antiga aliança, no Antigo Testamento, olhavam o cumprimento da promessa que Deus enviaria o resgatador, o redentor, o Messias. Nós olhamos para trás e já vimos que o Messias já veio. Mas o objeto da fé continua sendo o mesmo, Cristo, sem a qual ninguém pode ser salvo. Então é isso que o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui. O fundamento da justificação continua sendo o mesmo. Sempre o homem será salvo colocando a confiança na promessa do Redentor. Nós olhamos para trás e olhamos para a obra de Jesus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui em Romanos, capítulo de número 4. O homem não tem do que se gloriar. Ele não tem do que se gabar, porque a salvação é uma salvação muito graciosa. Eu creio que hoje há uma grande dificuldade, irmãos, no que diz respeito a entender essa justificação por meio da fé ou uma justificação por meio das obras. Se nós voltássemos no século XVI, no que diz respeito ali ao acontecimento da reforma protestante, esse assunto estava sendo muito discutido. Porque os católicos, apostólicos romanos, diziam que para o homem ser salvo era necessário obras. É necessário o homem praticar, era necessário ele colocar em prática boas ações, dar as suas esmolas, era necessário o homem fazer para ser salvo. Já os reformadores diziam que o homem seria salvo tão somente, unicamente, pela fé em Cristo. E os católicos vão se pegar um texto que está lá na Epístola de Tiago, se você quiser abrir sua Bíblia, Tiago, no capítulo de número 2, do versículo 14 em diante. Tiago, capítulo de número 2, do versículo 14 em diante, nos diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Está falando de crer, né? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras, olha que Tiago vai citar aqui Abraão, mais uma vez, olha. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura ao qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus.
Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Quando as pessoas começaram a fazer a comparação daquilo que o apóstolo Paulo havia dito a respeito da salvação por meio da fé e aquilo que Tiago está dizendo na sua epístola a respeito das obras, alguns vão dizer o seguinte: a Bíblia está se contradizendo. Paulo está dizendo uma coisa e Tiago está dizendo outra. Já houve grandes debates na história a respeito disso. Todavia, eu acho que não é necessário nós pensarmos e jamais pensarmos que a Bíblia está se contradizendo. O apóstolo Paulo está deixando bem claro que o homem é salvo por meio da fé. Já Tiago está dizendo o seguinte, que não é a fé sozinha. Essa fé, ela precisa vir acompanhada. E nisso, boa parte dos reformadores entraram em acordo, a ponto de dizer o seguinte: olha, a fé que salva, essa fé nunca vem sozinha. É uma fé que sempre é acompanhada de ação. E isso nós podemos ver na vida de Abraão. Por exemplo, quando em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor diz o seguinte: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Você vê ali Abraão dizendo o seguinte: não sei se vou. Ele teve fé, mas teve obras, no sentido de que ele fez o quê? Ele obedeceu e foi. Gênesis, no capítulo número 15, ele tem a fé, ele não tem? Gênesis 15, 16 diz que Abraão creu e isso foi imputado para ele por justiça. Quando Deus requer dele que ele sacrificasse o filho dele como uma prova de fé, o que Abraão ia fazer? Ele ia praticar isso. Não foi necessário, Deus não permitiu, mas ele estava disposto. Então, no que diz respeito a Abraão, a gente vai ver que Abraão tinha fé e tinha obras. As duas coisas caminhavam juntas. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, é necessário você ter fé nesse Redentor, nesse mediador, para que você seja salvo. Porque havia judeus que acreditavam que era apenas as suas ações, o cumprimento da lei, que o salvaria, colocando assim todo o mérito nas suas ações. O que o apóstolo Paulo está deixando bem claro é isso: olha, o homem será salvo por meio da fé. Todavia, essa fé nunca vai ser uma fé que vem sozinha. E o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre isso nesse contexto da sua epístola. A mesma coisa que Tiago também está trabalhando com isso. Tiago não está dizendo que não é necessário o homem ter fé. Tiago está dizendo que a fé que ele tem nesse Salvador precisa ser acompanhada. Ele vai dizer: meus irmãos, qual é o proveito? Né? Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Porque a fé que salva nunca é uma fé que vem sozinha. Para Tiago, a fé salvadora não era meramente um assentimento intelectual, uma proposição tanto que abstrata. O que eu quero dizer com isso? Porque as pessoas pensam que fé é apenas assim: eu creio e acabou. Não envolve mais nada. Não. No texto de Tiago vai dizer o seguinte: olha, você crê? Ele vai dizer o seguinte, a pergunta que Tiago vai dizer, Tiago 2, no versículo 17. Aliás, no versículo 19. Crês tu que Deus é um só? É óbvio, né, que os seus ouvintes diriam o seguinte: nós cremos. Tiago vai dizer: fazes bem, até os demônios creem e tremem. Por que Tiago está dizendo isso? Se você, claro que ninguém quer isso, né? Mas se fosse perguntado a qualquer demônio assim: você crê que Deus existe? O que vocês acham que ele falaria? Sim. Mas se você perguntar assim: por que você não obedece? Por que você não coloca a sua confiança nele para ser salvo? Do fogo eterno, do inferno? Isso os demônios não vão fazer. Então, por quê? Porque a fé, ela precisa ser acompanhada de obediência. Porque senão é uma fé que só fica no campo
intelectual, é uma fé totalmente abstrata. E esse tipo de fé é uma fé que até os demônios têm. É isso que Tiago está dizendo. Por exemplo, se uma pessoa é crente, tem fé em Deus, mas não tem obras, a sua vida não condiz com a fé que ele diz que tem, a fé dele é uma fé que se equipara à fé dos demônios. E isso é muito sério. Os irmãos se lembrarem bem, Marcos, no capítulo de número 7, versículo 6, Jesus vai dizer isso para os fariseus, vai dizer assim, olha, ele vai citar uma profecia que está lá em Isaías, né? Olha, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim, distante de mim. Ou seja, é um povo que professa. Eu creio que Deus existe. Eu creio em Jesus. Mas isso não traz nenhuma implicação para a nossa vida. Então, é apenas algo que fica no campo intelectual. Eles sabem que Deus existe, mas não colocam sua confiança nele para a salvação. Então, é uma fé que Tiago está correto em dizer que é uma fé morta. Após essas muitas discussões, os reformadores, né, vão começar a dizer o seguinte, a respeito da justificação é pela fé somente, mas não vem sozinha. Lutero vai dizer o seguinte, a fé que justifica é uma fé viva, é uma fé que está acompanhada, é uma fé que implica em todas as áreas da sua vida. Não se esqueça, justificar pode significar ser declarado justo, como também uma demonstração da verdade de uma afirmação. É exatamente isso. No conceito de Paulo, justificação é o ser declarado justo. Para Tiago, justificação, o mesmo termo que ele usa, tem a ideia de demonstrar a verdade de uma afirmação. Para Tiago, a pessoa vai demonstrar isso por meio das suas ações, por meio de obras. O que nós precisamos, então, concluir de tudo isso? Irmãos, o homem sempre será justificado pela fé em Cristo. Essa fé que o justifica sempre é uma fé que vem acompanhada. A justiça pela qual nós somos justificados nunca é uma justiça inerente em nós. É uma justiça que provém de Cristo. É uma justiça que é de Cristo, que é colocada na nossa conta. É a justiça de Cristo que justifica. Não são os meus atos, não são os meus méritos, não são as minhas obras. O que fazemos pela fé é colocarmos não somente a nossa confiança nele e em sua justiça. É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar. E a gente vai terminar aqui com o versículo de número 6, 7 e 8. O apóstolo Paulo havia citado aqui nesse texto Abraão. Constantemente ele fala sobre a lei, né, com a referência a Moisés, mas aqui ele vai falar sobre uma outra pessoa muito importante para os judeus. O rei que para os judeus foi um rei incomparável, que foi Davi. E olha só o que Paulo vai falar aqui, versículo de número 6 em diante. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. O atribuir aqui é a mesma coisa de declarar. Em outras palavras, feliz é aquele homem a quem o Senhor declara justo, independente das suas obras. Ele vai dizer mais, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, né? Exatamente isso que o sacrifício de Cristo nos faz conosco. A propiciação provê para nós, né? Nós somos cobertos, nós somos remidos, nós somos cobertos pelo sangue de Cristo. Bem-aventurado, olha o versículo 8, bem-aventurado o homem
a quem o Senhor jamais imputará pecado. A gente lê isso e a gente não para pensar por que o apóstolo Paulo está usando esse termo aqui, falando sobre bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. O apóstolo Paulo deixando bem claro que a maior bênção que nós poderíamos desfrutar é a bênção de ser justificado. Olha só, imagine que eu ou você, imagine que se nós estivéssemos diante do tribunal de Deus para ser justificado. A gente bem sabe que os olhos de Deus contemplam o mais profundo da nossa alma. Seria impossível um dos nossos pecados passar batido diante dos olhos de Deus. Imagine nós, pecadores, diante de um Deus justo para ser julgado. A pergunta é, nós escaparíamos? Sendo que Deus olharia para nós e viria ali estampado todos, cada um dos nossos pecados. Escaparíamos nós? Não. Mas sabe por que o apóstolo Paulo está falando sobre a felicidade aqui, essa bem-aventurança do homem que é declarado justo? Porque o dia que nós formos comparecer diante do tribunal, porque todos nós vamos, tribunal de Deus para ser julgado, Deus vai olhar para nós, em vez de Deus ver os nossos pecados, Ele vai ver a justiça de Cristo, do Filho. E é somente por causa disso, irmãos, que nós vamos ser salvos da ira. Por causa da justiça que nós tomamos posse pela fé. Hoje nós respondemos a essa fé por meio das nossas ações. A nossa vida precisa condizer com a vida de alguém que é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Não basta apenas dizer o seguinte, olha, eu sou justificado mediante a fé. É necessário que a minha fé, essa fé que justifica, seja acompanhada de uma vida devota a Deus, de uma vida fiel à palavra do Senhor. As minhas obras precisam testificar dessa fé que me salvou, dessa fé salvadora. E isso, irmãos, é evangelho. Um evangelho genuíno. Um evangelho onde coloca toda a esperança em Cristo, jamais nas obras do homem. E que Deus nos abençoe. E que possamos ser cada vez mais e mais gratos por tão grande salvação. Somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E essa fé nunca vem sozinha. Que Deus nos abençoe. Não perca o próximo estudo, né? Na próxima quarta-feira. Se o Senhor não nos chamar até lá, se o Senhor não vir buscar a igreja, nós estaremos aqui, né? Meditando na palavra do Senhor. Nós vamos caminhar aí do capítulo 4, no versículo 9, até o capítulo 5, versículo de número 12. Então não perca o próximo estudo. Quero já deixar um aviso com os irmãos. A partir da segunda quinzena deste mês, nós iniciaremos um curso aqui na igreja, um curso de discipulado. A ideia desse curso não é discipular pessoas. A ideia desse curso é te dar ferramentas, te preparar para que você possa discipular outras pessoas. Então, se você quer participar desse curso, vai ser um curso que vai acontecer aqui nas quinta-feiras, toda quinta-feira, às 19h30. Você já pode mandar uma mensagem para mim lá no privado, né, para o meu WhatsApp, dizendo, olha, eu quero participar do curso. A ideia aqui é nós temos pessoas, né, que estão com ferramentas preparadas, afiadas para serem discipuladoras, discipular outras pessoas. Esse é o tema da nossa igreja, né? Uma igreja discipuladora. Precisamos fazer novos discípulos. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós queremos agradecer por esse tempo de estudo e meditação na Tua Palavra. Rogamos que o Senhor possa inclinar o nosso coração a sempre obedecermos e buscarmos com muito anseio a palavra do Senhor, essa palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que é poderosa
para transformar vidas e salvar pessoas. Rogamos que o Senhor nos conceda uma noite de paz, uma noite de descanso, que sejamos nós sempre guardados por tua boa mão. Rogamos que o Senhor possa conceder consolo àqueles que choram nesse dia. Rogamos que a tua graça seja sobre a vida dos nossos irmãos que se encontram acamados. Ó Deus, colocamos a vida do Alex em tuas mãos, irmão Carlos Eduardo, sua esposa, seu pai. Oramos, ó Deus, com gratidão porque o pastor Wilder teve alta, e nós somos gratos ao Senhor por essa grande bênção. O Senhor continue restaurando a saúde desse irmão. Guarde-nos, ó Deus, nos livre de todo mal. Os irmãos estarão viajando, pegando estrada, ó Deus, que todos eles sejam guardados pelo Senhor. Rogamos que o Senhor conceda socorro ao nosso irmão Sebastião, que a tua misericórdia seja sobre ele. Oramos para que o Senhor conceda graça e para que a saúde do irmão seja restaurada. Seja com o teu povo que em ti confia. Seja sobre nós a tua bênção, como de ti esperamos, no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer aos meus irmãos pela participação. Abraços fraternais a todos vocês, no nome de Jesus. Amém.